Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos falar de um novo ciclo. Ele vai acontecer no signo de Câncer, o encontro, portanto, do Sol e da Lua, que a gente chama de Lua Nova, e vai acontecer no dia 9 de julho, às 22h18, horário de Brasília. O signo de Câncer, no hemisfério norte, porque, enfim, todo o conjunto simbólico da astrologia é pensado a partir das estações no hemisfério norte. E lá, o signo de Câncer é o signo que inaugura o verão, né? Na verdade, tudo começa em Áries, como eu sempre digo, e tudo termina em Peixes. Em Áries, a gente tem a estação da primavera. O Áries representa justamente o signo das sementes, do momento que a gente prepara a terra e planta sementes. O Touro representa o signo do momento em que as raízes crescem, né? E a planta se afirma na terra e se estabiliza e começa a tirar então da terra o que ela precisa para crescer. O terceiro signo, que é Gêmeos, é o signo justamente do caule e das folhas, que vão, enfim, se movimentando pelo ar, né? E ampliando e conhecendo e se comunicando. E finalmente, quando a gente chega em Câncer, é quando essa plantinha, que já está bem crescida, descobre que ela pertence a um canteiro, né? E que nesse canteiro tem plantinhas iguais a ela e que, portanto, ela pertence a uma família, né? Esse é o princípio do signo de Câncer, no sentido também de que é o momento da natureza em que os cachinhos das plantas começam a apontar para que eles vão realmente se reproduzir e nascerem no signo seguinte, que é Leão. Então, o Câncer é essa consciência do clã, essa consciência da família, que na verdade construiu em cima de um determinado terreno uma casa para habitar, para morar, para conviver, né? E para trocar entre si sentimentos, afetos, cuidado, proteção, carinho e muita energia. Por isso mesmo a gente atribui a esse signo, né, o símbolo também desse solo, né, onde esses membros dessa família vão trocar diversas experiências e vão cuidar uns dos outros e vão, enfim, através de proteção, de carinho, de cuidado, de afeto, se sentir pertencendo a esse mesmo clã. Sob esse signo, nos tornamos mais responsáveis pelos nossos entes familiares, pelas pessoas mais íntimas e mais próximas, e aprendemos o valor do amor, da troca de amor, da paternidade, da maternidade, da maternagem, do cuidado, da filiação, da ancestralidade e do pertencimento. E no mapa dessa alunação, a gente vai ter tudo isso potencializado, porque o Sol e a Lua estão justamente na casa 4, que é a casa do lar, que é a casa da família, que é a casa dessa intimidade, dessa convivência, da gente aprender justamente qual é a linguagem dessa família, qual é, digamos assim, o clima e o astral, né, desse lugar onde a gente habita. Então, um signo de água, um signo de relações, um signo de sensibilidade, hipersensibilidade e muita necessidade de se sentir amado, acolhido, né, e cuidado. E os luminares ainda vão estar ligados a Netuno. O Netuno é um planeta extremamente feminino, né? Ele está justamente no ascendente dessa alunação, que está no signo de Peixes, né? E conectado muito suavemente, harmônica e positivamente aos luminares, né? E o Netuno é um planeta que soma justamente a feminilidade da Lua, né, com a sensibilidade e a feminilidade da Vênus, né? Então ele eleva o feminino à enésima potência e justamente enfatiza todos esses assuntos relacionados aos vínculos afetivos, às pessoas mais próximas, à intimidade. Então esse deve ser um ciclo muito gostoso e muito íntimo, né? Principalmente para nós aqui, que justamente ainda vivemos isso em pleno inverno, a gente tem cenas muito acolhedoras, como a beira da lareira, das festas juninas e das festas julinas, né? Então, para nós aqui, isso também é bastante encantador, né?
E com o Netuno ainda em evidência, isso passa a ter uma dimensão social e política maior. E o Netuno, justamente, que é um planeta de amor incondicional, né? Ele acaba elevando tudo isso muito mais, né? Entre as relações humanas, entre as relações coletivas. Então vai ser um momento da gente justamente se debruçar sobre a humanidade, da gente renovar os nossos votos de esperança e de fé no futuro dessa humanidade, né? Sob este ciclo, nós vamos poder vivenciar a consciência de sermos humanos e de vivermos um por todos e todos por um. O Netuno é um dos planetas do Sistema Solar que a gente não vê a olho nu, né? E além disso, ele trabalha muito sutilmente porque ele é extremamente delicado e sensível nos seus movimentos, né? No caso dele, a gente está falando sobretudo das faculdades da alma, né? Da hipersensibilidade e da percepção extrasensorial que todos nós possuímos, uns mais, uns menos, que pode nos conduzir a captações muito claras, né? A quase uma clarividência das situações que a gente vem vivendo, tanto no nível pessoal quanto no nível coletivo, né? Mas ele também pode, ele é aquele planeta que também pode nos turvar um pouco a vista e nos fazer dourar um pouco a pílula, ficarmos um pouco encantados demais com alguma coisa e não conseguimos ver com muita clareza o que é que está em jogo. Com isso, né, ao contrário, a gente pode passar a ter captações mais nebulosas, mais ilusórias, mais fantasiosas. Então, é importante que nesse ciclo a gente não fique tão apaixonado pela vida a ponto de perder a nossa clareza. Como há também uma conexão entre Netuno e Plutão, apesar do Plutão estar fazendo uma certa oposição aos luminares, o Netuno justamente dá uma intermediada nisso e uma aliviada nisso, né? E isso faz com que essa positividade se estenda também aos signos de terra. Então, esse prognóstico bastante positivo desse ciclo, ele vai ser estendido aos nativos do final do segundo e do começo do terceiro decanato dos signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, e também dos signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio. O Mercúrio continua no signo de Gêmeos, né? E ele dessa vez vai estar aliado a Júpiter. Vocês sabem que os dois são, né, os donos da palavra, da comunicação e da sociabilidade, né, entre as pessoas. Porém, essa união também tende a ser um pouco exagerada, a ser eventualmente otimista demais, a pensar grande demais. Então, isso tudo nos leva a excessos e exageros, apesar de positivos, e isso é muito legal, porque faz com que a gente esteja num bom astral, também é preciso ter um pouquinho de cuidado com os excessos. No entanto, é claro que a gente vai ter alguns desafios, como, enfim, como sempre, fazem parte, né, de qualquer lunação. Nesse caso, nós vamos ter o casal Marte e Vênus, que está em Leão, fazendo uma tensão com Urano e com Saturno. A tensão de Urano com Saturno, vocês sabem, é aquela velha tensão que já vem faz tempo, onde de um lado de uma questão a gente tem os mais conservadores, do outro lado a gente tem os mais arrojados, né? E o casal entrou aí no meio. Então, os ânimos estarão mais calientes, né? E mais tensos para a turma do segundo decanato dos signos de Leão e Aquário, Touro e Escorpião, que estarão envolvidos nas suas vidas pessoais em um pouco mais de tensão, um pouco mais de lutas, um pouco mais de disputas, controvérsias, concorrências e agressões, trocas de farpas, trocas de agressividade. Então é preciso ir com um pouco mais de calma se você pertencer a esses grupos. Mas é bom a gente saber que o Saturno está em ótima ligação com o nó do norte do destino, e isso traz alguma estabilidade nos índices todos relacionados à pandemia, mas também relacionados a outros temas, né? E que com tanta instabilidade no ar, é legal a gente saber que em alguns pontos a gente terá domínio sobre as situações. Isso pode se traduzir por situações em âmbito pessoal, em âmbito social, político, coletivo, econômico, enfim, né?
dentro ainda desse nicho de pessoas do segundo decanato, principalmente de Aquário e agora também do signo de Gêmeos, que é onde está o nó do norte do destino. Apesar do Plutão estar um pouco sozinho, ele está ligado ao Netuno, né? Ambos juntos, logicamente, representam o inconsciente coletivo. E como Netuno é o planeta representante da natureza e do meio ambiente, na casa do futuro, o Plutão nos indica que em breve nós conseguiremos ter, por parte do G7, por parte das nações mais poderosas do planeta, melhores decisões para controle e preservação ambiental. O Quirón, por sua vez, que é o planeta da saúde e da doença, está em ótimas relações com o casal Vênus e Marte e todos juntos nos prometem melhores notícias a respeito da pandemia, da Covid, da vacinação e de melhorias do quadro da pandemia. Porém, o Quirón está em tensão com o Sol e com a Lua. Então é claro que a gente não pode cochilar, né? E deve continuar mantendo, logicamente, todos os cuidados que a gente vem tendo de distanciamento social, de usar as máscaras adequadas, de usar as máscaras quando estiver em ambientes sociais ou quando estiver na rua, de ao chegar em casa lavar bem as mãos, passar álcool gel, né? Tudo isso a gente faz por causa da saúde alheia e não apenas da nossa, né? E já que nós estamos falando de Câncer, que é um signo que se preocupa tanto com os outros, principalmente com os mais íntimos, né? A gente tem sempre que manter todos os cuidados, principalmente no âmbito familiar, né? Então, sempre que a gente chega em casa, lembrar que outras pessoas do nosso convívio precisam estar protegidas de qualquer risco e que a gente pode ajudar ou não, justamente com as nossas ações. E com isso, o nosso ciclo, então, está começando. Eu desejo a todos que comecem com o pé direito, que façam bons projetos para iniciar esse ciclo e que não deixem de consultar no site, né, os textos relativos aos seus signos solares e ascendentes, para que vocês tenham melhores orientações pessoais para viver este ciclo. Não esqueçam também que a cada dia as coisas vão mudando, os planetas vão caminhando e vão nos mostrando novos cenários, novas oportunidades e até novos desafios, ok? Então, um bom ciclo de Câncer para todos e até a próxima semana. Tchau!